Agora que já entendemos toda a base de fórmulas e funções, os diferentes tipos de referências e as diversas formas de aplicar o autopreenchimento, nessa aula vamos aplicar esses conceitos na prática. Iremos entender e criar a parte da reserva de emergência na planilha de fluxo anual. E antes de tudo, eu irei limpar esses dados que coloquei para te mostrar como funciona o autopreenchimento. Mas antes de começar propriamente dito a reserva de emergência, eu irei separar de despesas não essenciais um investimento em estudo. E para fazer isso, eu irei fazer da seguinte forma. Eu irei retirar essa linha. Então, nós iremos clicar na linha, que nesse caso é a linha 28, e recortaremos ela. Se você quiser usar o atalho, basta pressionar Ctrl X. Após isso, colaremos ela aqui nessa linha 25. Pronto. Vamos fazer da seguinte forma agora. Vamos inserir uma linha anterior a ela, para dar destaque a essa informação. Pronto. Para finalizar, iremos copiar essa formatação e colocar em estudos. Aqui eu irei trocar o nome para investimento em estudos. Pronto. Agora vamos dar início à reserva de emergência. Resumindo, o que seria a reserva de emergência seria uma quantidade de dinheiro que você precisa ter para quando acontecer alguma emergência. Por exemplo, ficar desempregado, acidente de carro, uma reforma inesperada, entre outras emergências. E é esse dinheiro guardado que vai te dar mais tranquilidade para passar daquela situação difícil. Mas para levar esse conceito de reserva de emergência para o Excel, precisamos entender a parte matemática dela. E a reserva de emergência é calculada da seguinte forma. A reserva de emergência é calculada de acordo com o seu custo de vida e normalmente ela deve suprir em torno de 6 a 12 meses desse seu custo. Então, no Excel, faremos da seguinte forma para calcular essa reserva. Irei excluir essa linha antes. Basta clicar com o botão direito e vir em excluir. E agora vamos começar. Primeiramente, criaremos um dado com a quantidade de meses desejados. Então vamos lá. Vamos colocar reserva de emergência. Copiar essa formatação e vamos lá. Primeiro passo. Quantidade de meses da reserva. Essa quantidade de meses ela estará aqui. Após isso, nós precisamos calcular qual é o custo de cada mês. E para fazer isso é bem fácil. Nós somaremos as despesas essenciais, não essenciais e os investimentos em estudos. Iremos criar somente uma fórmula e depois utilizar o autopreenchimento para levar para as demais. Então, primeiramente, nós temos que somar as despesas não essenciais, o investimento com estudos e as despesas essenciais. Pronto. Então, vamos somar os três. Aqui também seria possível utilizar a função de soma, mas eu preferi, como tinha poucos valores, utilizar o operador de mais. Pronto. Encontramos o custo do mês de janeiro. Bom, mas nossa fórmula ainda não está completa. Precisamos colocar a quantidade de meses que queremos nossa reserva de emergência. E vamos deixar isso na mão do usuário. Ou seja, dependendo da quantidade de meses que ele colocar nessa célula, os nossos valores da reserva mensal serão alterados. Então faremos da seguinte forma. Nós iremos multiplicar esse valor encontrado pela célula C39. Pronto. Agora vamos, por exemplo, vamos dizer que eu quero a quantidade de 6 meses. Então, o valor total agora da minha reserva de emergência seria 11.400. E agora que já colocamos o valor total, iremos colocar essa fórmula para o resto dos meses. E como queremos que essa quantidade de meses sempre fique fixa nessa célula, iremos utilizar da referência absoluta. Iremos colocar a referência absoluta nessa célula e agora utilizar o autopreenchimento em todos os meses. Mas agora ficou estranho, né? Temos diversos valores agora de todos os meses, sendo que a reserva de emergência deveria ser somente um. O que você acha que deveríamos fazer agora para calcular esse valor da reserva? Bom, como eu sou um cara conservador, eu preferi pegar o valor máximo dessas linhas,
pois esse cálculo que a gente fez nada mais é do que a soma de cada despesa do mês multiplicado pela quantidade de meses. Então, se a gente pegar o maior valor, nós conseguiríamos suprir o pior caso. Mas se você preferir, você pode, por exemplo, pegar a média. Na minha opinião, só não seria interessante pegar o valor mínimo. Bom, então vamos lá. Vamos ir nessa célula e vamos colocar valor da reserva. Agora, nós iremos colocar uma função chamada de máximo. Para ficar mais simples, ao invés de fazer a função na barra de fórmulas, eu irei simplesmente abrir com o atalho Shift F3. Então, escolherei máximo. Lembre-se de colocar o acento, tá? Senão não vai dar certo. E agora escolheremos máximo. Ao abrir o argumento da função, nós vemos que são todos os números, e desses números ele vai retornar o valor máximo desse argumento. Então, vamos selecionar todos esses valores da reserva. Após isso, pressionar Enter e dar OK. Pronto. O nosso valor máximo da reserva vai ser de 17.700, que é exatamente esse valor. Do jeito que existe a função de máximo, também existe a de mínimo. Como também, se você quiser fazer a média, ao invés de máximo, você vai colocar a média lembrando do acento. Pronto. Na próxima aula, vamos finalizar a reserva de emergência. E logo no início dessa aula, eu vou te mostrar outra função bem simples e mais completa que essa função de máximo. E o objetivo dessa função é pegar também o maior valor desse conjunto de dados. Então, vamos dar continuidade à criação da reserva de emergência na planilha de fluxo anual. Eu vou te mostrar outra função mais completa que a função de máximo, e que faz exatamente o mesmo papel aqui, que é de pegar o maior valor desse conjunto de dados. Irei inicialmente excluir essa função de máximo e aplicar agora outra função, que é a função chamada de maior. Pronto, procuraremos a função de maior, pressionaremos OK. Nos argumentos, o primeiro argumento é a matriz, ou seja, é os dados que eu estou avaliando. Então, os dados que eu quero avaliar são esses. Esse K é para eu retornar o valor dessa sequência que eu coloquei do maior para o menor, sendo 1 o maior e, nesse caso, o 12º menor. Então, eu colocarei, por exemplo, 1. Eu quero o maior valor. Se eu colocar 2, como vocês podem ver aqui, o resultado será 14.100 e ele é o segundo maior valor, e assim por diante. Da mesma forma que temos a função maior, temos a função menor. Vamos agora colocar 1 e funcionará da mesma forma que a função de máximo. Bom, e agora que já temos o valor da reserva para alcançar, temos que calcular o montante investido para motivar a pessoa a alcançar essa reserva. Então, criaremos uma linha de montante investido, que todo mês vai ser guardado um valor como reserva de emergência. E nessa descrição, eu irei colocar ideal para diferenciar da anterior. Esse montante investido não vai ter fórmulas nem funções. Será valores que você colocará afirmando que você está guardando aquele valor na reserva de emergência. Por exemplo, R$1.000 no mês de janeiro, R$2.000 no mês de fevereiro, R$500 no mês de março, e assim por diante. Bom, e agora como temos o valor da reserva ideal e o montante investido mensalmente, conseguimos calcular o que falta para alcançar a reserva de emergência, concorda? Bom, vamos fazer da seguinte forma. Iremos pular uma linha e colocar agora valor para alcançar a reserva. E agora, nessa célula, nós colocaremos o dado. Abriremos uma fórmula, iremos fazer o seguinte. Iremos pegar o valor da reserva ideal e subtrair de todo o montante investido. Então, nós iremos utilizar a função soma para somar todo esse montante investido. Fácil, né? Pronto. Agora, aqui, só para ficar mais fácil de mostrar, eu vou mesclar essas células, pois esse dado é muito importante. Pronto. Nós precisamos de R$ 14.200 para alcançar nossa reserva de emergência. E para finalizar, vamos formatar essa parte da reserva de emergência. Primeiramente, colocaremos os dados em contábil, os dados que não estão, que são desse montante investido. Então, aplicaremos a mesma formatação utilizada nos dados anteriores. Vamos vir aqui, copiar a pinça de formatação, colocar nesses 4 dados,
E da mesma forma, vamos colocar nesse. Só que aqui nós queremos uma borda completa da mesma cor, da cor cinza. Iremos vir em mais bordas, uma borda completa da cor cinza. Copiaremos essa formatação e colocaremos nessa linha. Após isso, teremos que diminuir uma unidade do tamanho dessa fonte para que caiba completamente na largura da nossa coluna. Continuando, da mesma forma que formatei esse, pelo menos as bordas estarão nesse. Após isso, só basta colocar em contábil e diminuir o tamanho em uma também. Para finalizar, por último, colocaremos um azul escuro e uma fonte clara para dar ênfase ao valor para alcançar a reserva. E a fonte clara que utilizaremos será o branco. Além disso, para dar mais ênfase ainda, vamos colocar ela em negrito e aumentar o seu tamanho para 13. Pronto. Agora no valor, iremos fazer o seguinte. Para dar mais ênfase a esse valor, iremos colocar uma cor de fundo preta e uma cor de fonte branca. Além disso, colocaremos em negrito e aumentaremos também o seu tamanho para 13. Agora, irei reajustar esse ícone, clicarei nele e moverei com a seta para baixo, para uma melhor precisão. Para ficar melhor o alinhamento, irei alinhar com o ícone já colocado anteriormente. Iremos utilizar o comando de alinhar à direita. Pronto. E agora que finalizamos toda a parte da reserva de emergência, vamos adicionar nessa coluna aqui ao lado os valores totais. E para fazer isso é bem simples. Primeiramente, vamos limpar toda essa parte da planilha para deixar mais organizado. Irei selecionar todos os dados e simplesmente limpar tudo. Agora, o primeiro passo será colocar que aqui será representado o total e a formatação já será copiada dessa formatação anterior. E agora, vamos colocar a função de soma e selecionar toda essa linha. Após isso, com o auto-preenchimento, irei preencher os outros dados. No fim, aplicamos a formatação. Como já sabemos da referência relativa, podemos simplesmente copiar uma célula dessa e trazer para as despesas essenciais, que vai funcionar da mesma forma. Então, aplicando outro preenchimento em toda a planilha novamente, e assim farei para todo o resto. Agora, para finalizar, eu irei aplicar a mesma formatação dessa em todas essas células totais. Então, vamos pegar o pincel de formatação e aplicar em todas elas. Pronto. Por fim, para limpar nossa planilha, iremos excluir esses valores, que serviram para explicar cada ferramenta, função e fórmula desse projeto. Pronto, agora sim está completo. Então, na próxima aula, vamos entender o que é a formatação condicional e aprender alguns tipos para aplicarmos na nossa planilha de fluxo anual.